Bom, vamos fazer mais um videozinho do nosso curso de farmacologia. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a farmacologia da tireoide. Tireoide, como a gente vai ver, é uma glândula, então a gente volta de novo a falar um pouquinho sobre a questão hormonal. Então aqui a tireoide, ela está localizada assim no pescoço, ela está em formato de borboleta. E ela produz os hormônios T3 e T4, tetraiodotiroxina e tiiodotiroxina. Aqui, como a gente já viu anteriormente, quem controla a síntese de hormônio é o hipotálamo, quem faz o controle intermediário é a hipófise, e a hipófise manda a informação para a tireoide, que é a glândula que vai produzir os hormônios da tireoide. Bom, para se comunicar com a hipófise, o hipotálamo produz o hormônio de liberação da tiroxina, que é o TRH. Quando o hipotálamo libera o TRH, ele está passando uma informação para a hipófise, que precisa produzir TSH, que é o hormônio de estimulação da tireoide. Quando a hipófise produz o TSH, a tireoide entende que precisa produzir T3 e T4. Assim como a gente já falou quando falou dos glicocorticoides e do mineralocorticoides, você tem também uma retroalimentação negativa. Então, se você tem uma quantidade suficiente de T3 e T4, ele vai mandar uma informação negativa, diminuindo a liberação de TSH e diminuindo a liberação de TRH. Então, você tem a alça menor, que ela vai da tireoide para a hipófise, e você tem a alça maior, que vai da tireoide para o hipotálamo. Tá? Então, a tireoide vai produzir, como eu disse, os hormônios T3 e T4, que vai estar lançando na corrente sanguínea. A tireoide está sob controle da hipófise, que por sua vez é controlada pelo hipotálamo. Então, a gente tem aqui o hormônio de estimulação da tireoide e aqui a gente tem o hormônio de liberação da tireoide. Tanto T3 como T4 fazem o que a professora chamou de feedback negativo, ou seja, a quantidade de hormônio vai inibir a liberação de TSH, a quantidade de hormônio aqui também vai inibir a liberação do TRH. A formação das quantidades desse hormônio da tireoide, para a gente poder produzir os hormônios da tireoide, a gente depende do iodo. E é o iodo de fora do nosso organismo, que a gente chama de iodo exógeno. Esse iodo, ele é obtido através da alimentação. Mas, para não correr o risco da gente ter uma alimentação pobre em iodo, há muitos anos, o Ministério da Secretaria de Alimentos, eles colocaram no sal o iodo. Então, o nosso sal é iodado. Eu sei que hoje está na moda usar outro tipo de sal, mas lembrando que o sal comum, esse sal que a gente utiliza na cozinha, ele tem uma quantidade de iodo necessária para nós não termos problema de déficit de iodo e para não ter uma epidemia de apresentação de hipotireoidismo. Bom, o iodo, ele penetra na forma de iodeto na glândula tireoide e para fazer isso vai usar uma bomba de iodeto, que é um transporte ativo. Ele vai estar captando iodo. Lembrando aqui, gente, prestando atenção, quem faz uso de carbonato de lítio, o lítio acaba entrando no lugar desse iodo e aí as pessoas vão ter também um hipotireoidismo
causado por medicamento, tá? Então, as pessoas que usam carbonato de lítio, que é um estabilizante de humor, ele pode estar interferindo no tratamento e também no funcionamento da glândula por conta dessa concorrência pela bomba de iodeto. A gente tem, então, na produção, né, como a gente falou anteriormente, o tetraiodotiroxina, que é o T4, e a gente tem o triiodotiroxina, que é o T3. No organismo, a gente produz bastante T4 e um pouco de T3. E existem umas enzimas chamadas 5-deionidases que convertem o T4 em T3. Por isso que na prática, quando a gente faz reposição hormonal, a gente utiliza o T4, porque o nosso organismo ele se encarrega de transformar o T4 em T3. O T3 faz ação hormonal, os dois, mas o T3 é importantíssimo porque ele que se liga ao receptor, mas a gente utiliza o T4 porque ele é transformado pelo nosso organismo em T3. E o que faz esses hormônios, tá? Então, ele tem funções importantíssimas no nosso organismo. Ele vai aumentar a proporção de oxidação que acontece no processo respiratório dentro da célula. Eles são essenciais, principalmente para a formação do sistema nervoso central, para atingir a idade adulta. Eles influenciam o metabolismo de eletrólitos, de proteínas e de açúcares. Eles são essenciais para o desenvolvimento normal, como eu já disse, principalmente para o desenvolvimento do sistema nervoso. Eles controlam a irritabilidade do sistema nervoso e aumenta a frequência cardíaca. Então, eles trabalham em vários órgãos e sistema. Então, agora a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre a ação de T4 e T3 nos diferentes sistemas. Um deles é o cardiovascular. Então, na circulação da pele, ele causa vasodilatação, então tem perda de calor, e no coração ele causa aumento da frequência cardíaca, taquicardia com aumento do débito cardíaco. A pressão arterial ela tem pouca influência, porque ele aumenta a sistólica, mas ele diminui a pressão diastólica. Isso no sistema cardiovascular. A gente vai falar daqui a pouco, um dos grandes sintomas para quem tem excesso de hormônio, para quem tem hipertiroidismo, é a taquicardia, tá? Que a gente precisa tratar. No sistema respiratório, ele vai aumentar o metabolismo, então ele vai aumentar o consumo de oxigênio e vai aumentar a eliminação de gás carbônicos pelas células. Quando aumenta este gás carbônico no sangue, leva a uma estimulação do centro respiratório, ou seja, eu vou respirar mais rápido se eu tiver. Quanto maior a quantidade de T3 e T4, mais rápido vai ser a minha respiração, porque vai potencializando. Quando eu aumento o consumo, eu começo aumentando o consumo de oxigênio e aumentando a eliminação de gás carbônico, e o gás carbônico já promove uma estimulação do centro respiratório que aumenta a respiração, a velocidade da respiração. No sistema digestório, eu vou ter mais fome, aumenta o apetite, aumenta a secreção gástrica e aumenta a motilidade do tubo digestivo. Então, eu posso ter diarreia se eu tiver muito T3, T4. O hipertiroidismo, posso ter taquicardia, eu como muito, eu posso ter gastrite ou algum outro sintoma gástrico, mas eu também posso ter diarreia. No osso, o aumento de T3 e T4 ele vai promover uma saída de cálcio dos ossos. Esse cálcio é lançado no sangue e é eliminado pela urina. Então, eu vou ter uma perda de cálcio nos ossos.
ou seja, eu posso ter osteoporose se eu tiver hipertiroidismo. No sistema nervoso central, o aumento de T3 e T4 vai estimular o sistema nervoso central. Então, eu vou ter insônia, nervosismo, ansiedade e tremor muscular, principalmente nos membros, nas extremidades. A gente vai falar um pouquinho sobre as patologias que acontece na glândula, né, tireoide. Então, o mais frequente e o mais comum que acontece com muita frequência é o hipotiroidismo. Hipo é menos, então, de alguma forma, por alguma razão, a glândula da tireoide ela está produzindo menos hormônios T3 e T4. Então, se eu fizer um exame, eu vou perceber que diminuiu o meu T3 e T4, mas na maioria das vezes causa uma diminuição de T3 e T4 e um aumento do TSH. Por quê? Por que aumenta o TSH se eu tenho hipotiroidismo? Porque como eu estou produzindo pouco, a hipófise ela fica estimulando a tireoide a produzir mais. Então ela fica lançando TSH, produz TSH em maior quantidade e fica estimulando a tireoide que não consegue, por alguma razão, produzir hormônio T3 e T4. Então, na verdade, quando eu falo hipo, eu estou me referindo aos hormônios da tireoide T3 e T4. Também é chamado de um mixedema, mixedema porque causa edema, retenção de líquido. As causas podem ser várias, mas uma das causas pode ser na hipófise, ou pode ser, por exemplo, se a hipófise também deixar de estimular a glândula da tireoide, ela pode produzir menos hormônio. Ou pode ser uma doença da própria glândula, por alguma razão, a glândula não está produzindo o que deveria, pode ser por uma doença autoimune. Existem várias causas. É muito mais frequente em mulheres do que em homens. O hipotiroidismo, a gente tem uma porcentagem de 4:1 de hipotiroidismo. Então, é uma coisa que vocês vão dispensar medicamento nas unidades básicas de saúde, bastante, porque as mulheres apresentam muito hipotiroidismo. Os sinais e os sintomas. Como a gente já falou mais ou menos o que causa em cada órgão, em cada tecido, então se eu tenho menos hormônio, eu vou ter uma redução da temperatura corpórea, eu vou sentir mais frio. Eu vou ter, os meus cabelos, eles ficam ásperos, a pele fica seca e amarelada. O meu coração, ele bate bem devagar, eu vou ter bradicardia. A minha respiração fica mais lenta e eu vou ter formação de edema, eu vou ficar inchada. Como reduz o meu metabolismo, mesmo que eu me alimente pouco, eu vou perder menos peso. Por quê? Porque o metabolismo está reduzido. A minha atividade mental vai ficar lenta, eu vou apresentar sonolência e movimentos musculares lentos. É óbvio que nem todo mundo apresenta todos esses sintomas. Então, é uma série de sintomas que pode ocorrer com a pessoa que tem hipotiroidismo. Ah, professora, a minha atividade mental estava lenta, por isso eu não fui bem na sua prova. Não tem nada a ver com hipotiroidismo. Ah, eu tô com sono depois do almoço, depois que eu comi aquela feijoada. Será que eu tenho hipotiroidismo? Não, você está fazendo digestão, certo? Então, assim, são sinais e sintomas que pode acontecer no hipotiroidismo. Então, bradicardia, respiração lenta, formação de edema, redução do metabolismo, são sintomas muito frequentes. Tem também o hipotiroidismo congênito, ou seja, a criança ela nasce com hipotiroidismo.
E esta criança, ela recebe a denominação de cretinas, porque esse hipotiroidismo congênito, ele é chamado de cretinismo. Gente, então nunca mais chame alguém de cretino. Lembre-se, cretino são crianças que nascem com hipotiroidismo congênito, tá? E não, a gente não usa muito o termo em relação a isso. A gente chama o sujeito de cretino independente dessa condição. Agora, tem um exame que é feito com os bebês logo que ele nasce. Antigamente era feito na PAI, depois de 2 semanas, mas hoje não. Ele é feito na maternidade, antes do bebê ir embora, que é o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é um exame que detecta várias doenças, mas a principal e a mais importante é o hipotiroidismo congênito. E se a criança tiver hipotiroidismo congênito, ela precisa ser acompanhada, porque ela vai ter problema no crescimento, por isso que a professora colocou aqui como característica o ananismo, ela não vai crescer tanto, ela vai ter um déficit, um retardo mental, a língua fica grande e fica contraída, e o ventre ele fica protuso, ele fica um pouquinho aumentado, tá? Então são características de bebês que nascem com hipotiroidismo congênito, ou seja, chamado de cretinos, que é o cretinismo. O diagnóstico, como a gente falou, é feito pelo teste do pezinho, gente. Então, é muito importante fazer o teste do pezinho. Virou lei, os hospitais fazem já o teste do pezinho. Uma das causadas, por que o bebê tem esse hipotiroidismo congênito? Pode ser por uma deficiência de iodo da mãe durante a gestação, tá? Ou o próprio hipotiroidismo congênito mesmo, o bebê nasceu com algum problema, alguma má formação na tireoide, tá? Então, não é só uma causa, são várias causas. Bom, então, a gente falou as principais patologias que envolvem uma diminuição na produção de hormônio é o hipotiroidismo, tanto no adulto, que é muito mais frequente de mulheres, como nos bebês, que é o que a gente chama de cretinismo. Agora, a gente vai falar sobre o hipertiroidismo. Então, de alguma forma, a glândula ela está produzindo mais hormônio do que o necessário. Normalmente, quando você tem hipertiroidismo, você vai ter mais hormônio do que o necessário e entra em ação aquela questão das alças lá, da retroalimentação negativa, você vai ter uma diminuição de TSH. Então, se você tem bastante embaixo na glândula, você vai ter uma diminuição do hormônio de estimulação da tireoide. Por isso que é muito importante, quando você vai fazer os exames para diagnóstico, fazer não só o TSH, como também o T3 e o T4. Bom, então, hipertiroidismo, quando você tem um aumento na produção de T3 e de T4, ele acontece normalmente, uma das razões principais, uma das causas do hipertiroidismo são tumores, que podem ser benignos ou malignos. Esse tem uma porcentagem um pouquinho maior entre os homens. Tipo assim, para cada 8 mulheres, 10 homens. É bem diferente. Não é igual o hipotiroidismo, que é 4 para cada 4 mulheres, um homem só. Tá? Então, no hipertiroidismo, é para cada 8 mulheres, 10 homens. Então, nisso eles levam um pouquinho de vantagem em relação a nós mulheres a apresentar o hipertiroidismo. Os sinais e sintomas são o contrário do hipotiroidismo, então tem o que? Nervosismo, tudo bem. Emagrecimento, eu fico intolerante ao calor, aumenta a minha pulsação, tremor fino dos dedos,
O metabolismo fica acelerado, então eu acabo tendo perda de peso porque eu como, porque aumenta o meu apetite. Eu posso comer mais, mas como o meu metabolismo está acelerado, eu gasto muito. Eu respiro muito mais rápido, eu apresento diarreia, insônia, sudorese e elevação da temperatura corpórea, tá? Então, sintomas também, como eu já disse, para o hipotiroidismo, não quer dizer que eu vou apresentar todos, mas eu apresento alguns sintomas, pode ser hipertiroidismo. Um outro problema, uma outra patologia que tem é o tal do bócio endêmico. E a gente chama bócio endêmico porque ele é frequente em alguns locais, ele é endêmico. E a causa é por conta da ingestão deficiente, né? Falta de alimentação, de ingestão de iodo. E aí cresce, a glândula cresce e fica tipo um pomo, que nem aqueles pomos de Adão que os homens têm, mas aí o pessoal cresce, a glândula cresce e forma tipo um caroço aqui. Mas é diferente de tumor. Quando acontece o tumor, eu falei, aí aumenta a produção hormonal. Aqui não, aqui a glândula cresce, mas não tem iodo para produzir, então você tem um processo inflamatório. Então é um aumento de volume não inflamatório, desculpa, não inflamatório, é um aumento de volume não inflamatório e não neoplásico da glândula tireoide. Por quê? O que vai acontecer? A ingestão de iodo cai. Ó, gente, aqui tá vendo, é 20 miligramas por dia, uma quantia mínima que a gente precisa de iodo. A síntese de T4 diminui. Sua síntese se torna inadequada. Então, o que acontece? Como resultado, eu tenho pouco hormônio por aquele mecanismo lá de retroalimentação, eu vou estimular o quê? Eu vou falar para a tireoide, olha, tá produzindo pouco hormônio, então produz mais TSH e a hipófise produz mais TSH. Então, ela fica estimulando a tireoide. A tireoide estimulada não consegue produzir porque não tem matéria-prima, ela cresce e produz o que a gente chama de bócio, tá? Então, aqui no Brasil, como eu já disse, a gente não tem bócio endêmico. Por quê? Porque nós colocamos iodo no sal. Como é uma quantidade mínima que a gente utiliza por dia, ou da alimentação ou do sal, a gente não tem esse problema de bócio endêmico. Eu coloquei aqui para vocês saberem que é mais uma patologia que pode acontecer. Bom, e para que tratar? Então, primeiro de tudo, a gente vai tratar o quê? O hipotiroidismo, ou seja, a minha glândula não está produzindo hormônio suficiente para que deveria, para manter as funções orgânicas, a fisiologia da tireoide. Então, se eu não estou produzindo hormônio, como que eu vou fazer o tratamento? Eu vou repor esse hormônio. E eu reponho com o quê? Com levotiroxina, que é um análogo do tetraiodotiroxina. Tá? Então, é um T4. Lembra que a professora falou que no nosso organismo ele transforma T4 em T3. Então, eu não preciso usar T4 e T3 no tratamento. Eu uso só o T4 e o meu organismo transforma uma parte desse T4 que eu usei em T3. E tá ótimo, tá? Então, é a droga mais indicada para o tratamento do hipotiroidismo. Então, é a levotiroxina. Ela se apresenta com o nome de Synthroid, Eutirox, Puran, Tetroide, tá? Então, são alguns nomes. E ela apresenta dosagem desde 25 microgramas até 200 microgramas. Então, tem uma vasta dosagem. Por que que tem isso? Porque é difícil acertar a dose.
Você geralmente começa com uma dose baixa e depois você vai aumentando gradativamente até atingir uma dose certa. Então, no início do tratamento, fica aquela questão da tentativa e erro. O médico vai tentando, vai controlando pela parte clínica e pela parte laboratorial para ver como que tá as suas condições, até ele acertar a dose. E aí, às vezes, quando ele acerta a dose, a pessoa não usa corretamente. Por que eu estou falando isso? Porque é uma orientação também que vocês vão dar quando dispensar a levotiroxina. O paciente ele tem que tomar em jejum e ele tem que permanecer em jejum no mínimo 40 minutos depois da ingestão do medicamento. Eu falo isso porque as pessoas acham que tomar em jejum é tomar antes do café da manhã. Então, quando é o medicamento que são tomados em jejum, eles precisam de um jejum no mínimo de meia hora, mas no caso da levotiroxina, no mínimo 40 minutos. Então, o que a gente aconselha? Coloca um despertador, uma aguinha do lado. Coloca o despertador, toma a medicação, tira mais um cochilinho, depois levanta para tomar café. Tá? É melhor, ele vai fazer o efeito melhor, então precisa tomar em jejum. Já é difícil acertar a dose certa. E por que eu estou falando isso? Porque os efeitos adversos, ele vai depender da dose. Por isso que no início o médico começa com uma dose pequena. Por quê? Se a dose for maior que o necessário, vocês vão ter sintoma de hipertiroidismo. E um dos sintomas de hipertiroidismo é a taquicardia, é a diarreia. Então não é legal você ter taquicardia e diarreia. Tá? Então, mas você vai ter, se tiver mais do que você precisa. Se a dose estiver menor, você vai continuar com os sintomas do hipotiroidismo, que você já passou lá tendo sintomas do hipotiroidismo. Então, se eu não uso o medicamento de forma correta, eu não vou corrigir os sintomas, não vai fazer o efeito. Tá? Quando o médico demorou para acertar, quando ele acertou eu não uso direito, não vai fazer efeito. Precisa ser usado corretamente. Como eu já disse, é difícil até para o médico acertar a dose, tá? E tem mais, por que eu falei que vocês vão atender muito hipotiroidismo? Porque aqueles pacientes que tinham hipertiroidismo, como a gente já falou agora há pouco, a principal causa de hipertiroidismo são os tumores. E os tumores a gente corrige como? Com cirurgia. Então, o que acontece? Eu tenho hipertiroidismo porque eu tenho um tumor. Eu faço a cirurgia, a minha glândula vai ficar menor, vai ficar com dificuldade de produção de hormônio. Então, depois que eu faço a cirurgia, eu preciso fazer a reposição hormonal. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar levotiroxina. Então, eu era hiper e passei a ser hipo. Então, tem isso. As pessoas que eram hiper passam a ser hipo porque fez o tratamento, curou a questão do tumor, diminuiu a produção hormonal e passou a ter hipotiroidismo, precisa fazer reposição hormonal. Tá? Bom, o tratamento do hipertiroidismo. Então, o que fazer quando eu tenho a mais? Então, eu tenho que usar fármacos anti-hormônio, antitiroidianos. E a gente tem um grupo chamado tionamidas. Que os principais agentes é o propiltiuracil, tem gente que chama de PTU. Propiltiuracil 100 mg é via oral. A levotiroxina também é na forma de cápsula, gente, é só via oral. E eu tenho o metimazol também, que é o tapazol, pela via oral também, tá? Então, para tratar hipertiroidismos, o antitiroidianos ou propiltiuracil, que é muito utilizado e é padrão na rede, ou o metimazol, que pode ter na farmácia de alto custo e alguém pode ter que comprar. Eles apresentam como mecanismo de ação inibir a oxidação do iodo a iodeto e a ligação do iodeto dentro da tireoide.
E o propiltiuracil, ele também inibe a transformação do T4 em T3. Então, além dele inibir a oxidação e a ligação do iodeto intratiroidiano, ele ainda inibe a transformação do T4 em T3. Lembra que a gente falou que a maior produção de hormônio é do T4. E o T4 ele é convertido ao T3 naquelas enzimas de ionas lá que a gente falou, tá? Então ele vai inibir essa transformação. Por isso ele é muito utilizado. Claro que como ele é um anti-hormônio, ele vai ter efeitos adversos. Os efeitos a nível cutâneo, que são o rush cutâneo e a urticária, eles apresentam um efeito chamado síndrome like lupus. O lupus é uma doença autoimune, que tem outras causas, tá? Mas então não é lupus, que ele não vai provocar lupus, ele vai provocar uma síndrome parecida com lupus, porque eu vou ter dor nas articulações, artralgias, dor nos músculos, mialgia, febre e neurites, que são inflamação dos nervos. Tá? Então é uma síndrome tipo lupus. Como ele é metabolizado no fígado, ele também pode dar hepatotoxicidade. E nas células sanguíneas, ele dá o que a gente chama de agranulocitose, ou seja, diminui as células de defesa do nosso organismo. Por conta disso, precisa fazer acompanhamento dos pacientes com hemograma a cada consulta, né? Porque ele vai diminuir o número de células. E a granulocitose é grave, é uma doença grave. Não é muito frequente, mas para diminuir o risco, a gente faz esse acompanhamento. Então, este é o tratamento do hipertiroidismo. Ou seja, vocês vão encontrar levotiroxina, que é para hipo, propiltiuracil, que é para hipertiroidismo. Bom, para o hipertiroidismo, existem outras formas de tratamento. Então, um dos tratamentos para hipertiroidismo é a iodoterapia, que a gente usa iodo radioativo. Então, o iodo radioativo, ele tem indicação para quem tem reação grave aos antitiroidianos. Ele age como? Ele destrói o tecido da hormonal, da tireoide. Então, ablação do tecido tiroidiano. E assim, você faz a administração do iodo radioativo, tem que ficar 24 horas em isolamento por conta da radiação, e o efeito, ele vai destruindo as células gradualmente. Então, o efeito demora de 3 a 4 meses. Ele tem contraindicação? Claro, gente, crianças e adolescentes não pode fazer. E quase sempre ele vai evoluir para o hipotiroidismo, mas isso também acontece com a cirurgia, tá? Então como se fosse um processo cirúrgico mesmo, porque você vai destruir uma parte da célula da glândula. Agora, a gente faz um outro tratamento pelos sintomas, e um dos sintomas graves que a gente vê no hipertiroidismo é a taquicardia. São sintomas cardíacos, então para diminuir os sintomas cardíacos, a gente usa os beta-bloqueadores, e um beta-bloqueador bastante utilizado é o propranolol. Então são os fármacos que a gente utiliza no tratamento das disfunções da glândula da tireoide. Eu acho que era isso. Como eu disse, o conteúdo não é muito extenso, mas é um conteúdo interessante que precisa ser trabalhado, uma vez que vocês vão dispensar bastante medicamento, principalmente para hipotiroidismo. E não esqueçam das orientações. A minha disciplina, para vocês, chama dispensação, então vocês precisam fazer a orientação correta dos tratamentos, ok? E